Bom dia, pessoal. Legal, casa cheia, hein? Bom, para quem não me conhece, Marcelo Salles, eu sou responsável pela área de arquitetura de soluções da Databricks na América Latina. Está aí o meu QR Code para acessar o LinkedIn. Se alguém quiser se conectar por essa plataforma, sinta-se à vontade, será um prazer. E é um prazer estar aqui para também falar sobre a democratização da inteligência de dados nas organizações, e a gente vai entender no decorrer dessa conversa aqui o que isso significa exatamente. Como o Buffon acabou de falar, uma missão da Databricks desde o início foi e começou lá na nossa fundação e continua sendo democratizar o acesso a dados de inteligência artificial nas organizações. E acho que nós temos conseguido algum sucesso nisso. A grande missão da Natura é o bem-estar bem. A gente começa do lugar do bem-estar consigo e o estar bem como empatia para o mundo e para as pessoas. Inicialmente a gente tinha muito desafio, a gente trabalhava em silos de dados. Cada área estava olhando o seu dado num lugar não só da tecnologia, mas de uma visão também diferente. O que era importante ter à época? Escalabilidade, um bom custo, que fosse em cloud e de fácil uso. E aí a gente encontrou a Databricks. Nós somos uma empresa de relação. E para você se relacionar, é muito importante que a gente conheça a fundo o nosso cliente ou nossa consultora, para que a gente seja bem específico e bem pontual com ela. Nós iniciamos com CRM, e eu acho que o maior caso é a personalização. Vários modelos analíticos hoje rodam dentro da plataforma da Databricks. E é interessante ver, depois desses 3 anos de jornada, que não só nós evoluímos, mas acho que vejo também uma evolução do produto, né? Deixando de ser aquela base de dados em cloud, que já tinha muita inovação à época, mas passar a ser um produto que eu acho que está hoje para o Data Intelligence Platform. Ele traz muito mais inteligência, juntando a parte de AI generativa, fazendo com que a gente crie nossos modelos matemáticos e de Advanced Analytics dentro da própria plataforma, se beneficiando dessas features, entregando mais valor para o negócio e principalmente ajudando na democratização, não só do conhecimento, mas do dado e da informação para dentro da companhia. Um grande produto que a gente usa da Databricks, que é o Unit Catalog, onde a gente arrumou todos os dados, todo o metadados, e com isso a gente se beneficiou muito com o uso da IA generativa. A gente sabe muito bem que grandes empresas gastam mais tempo arrumando dado do que analisando dado. Então, quando você tem isso organizado, governado, você consegue ser mais ágil na sua inteligência. A gente vê claramente que não só mudar a forma de operar, mas escolher uma ferramenta que pudesse nos ajudar nesse novo formato foi o game changer. Muito bom. Legal, né, pessoal? Agora, para chegar a esse nível de maturidade que a Natura tem, a gente tem que ver que organizações como a Natura, elas operam de uma forma um pouco diferente. Vamos entender o que é essa forma um pouco diferente, né? Como que a gente começa essa jornada? Essa jornada a gente começa eliminando todos os silos que a gente tem, né? Normalmente, nas nossas organizações, a gente tem um monte de lock-ins, um monte de sistemas separados, né? E que previnem a gente de chegar nesse nível de maturidade. Então, qual é o primeiro passo dessa jornada? A gente precisa criar um repositório único. E é muito importante que esse repositório único ele seja baseado em formatos abertos, né? Onde a gente consegue acessar todos os nossos dados por qualquer aplicação de dados ou inteligência artificial. Mas isso, por si só, não é suficiente. A gente precisa ir além. Qual que é o grande próximo passo aí? Nós precisamos ter um modelo de governança unificada sobre isso, né? E perceba essa palavra unificada aqui, ela é super importante, né? E o que eu quero dizer com governança unificada? A governança, hoje em dia, a gente não fala mais só de dados. O nome do evento aqui não é Dados e Inteligência Artificial, a gente não repetiu isso aqui muitas vezes já, né? Então, a gente precisa governar tudo que é relacionado a dados e inteligência artificial. Não somente os dados. Nós precisamos governar os modelos, nós precisamos governar os arquivos. Quando eu falo de arquivo, eu estou falando de dado não estruturado. A gente precisa governar os notebooks, os códigos, que de certa forma tem as regras de negócio ali dentro. A gente precisa governar os dashboards e precisa ir além, né? O que uma governança unificada traz? Não é só controle de acesso. A governança tradicional nossa é cuidar de controle de acesso. Quem pode acessar o quê? A gente precisa ir além. Veja a quantidade de caixinhas ali, mais escuras ali em cima, e a quantidade de outras funcionalidades que uma governança unificada requer. Como, por exemplo, monitorar a qualidade, parte de FinOps, linhagem de dados, criar uma
consistência semântica na organização. Isso é uma governança unificada e é super relevante para atingir esses níveis de maturidade. E quando a gente tem um repositório único e uma governança unificada, a gente realmente consegue desbloquear todos os nossos dados. Sejam aqueles que estão no repositório único, sejam aqueles que a gente federa nos seus sistemas de origem, sejam aqueles que a gente se integra através de plataformas abertas. E por que é importante a gente ter acesso a todos os nossos dados? Qual é o combustível da inteligência artificial? Dados, né? Então, para ter um bom uso de inteligência artificial, a gente precisa ter acesso a todos os nossos dados. Legal. Como que a Databricks ajuda nessa jornada? A Databricks ajuda nessa jornada através da nossa Data Intelligence Platform, uma plataforma unificada, onde a gente faz justamente essa jornada que eu acabei de descrever com vocês. A gente começa com um repositório único, unificado, baseado em padrões abertos, por exemplo, o Delta, o Iceberg. Para quem não sabe, hoje os criadores dessa tecnologia são colaboradores da Databricks, eles estão com a Databricks, então os principais formatos abertos hoje estão com a Databricks. A parte de governança a gente resolve com o Unit Catalog, que é a nossa solução de governança, e sobre essa base, essa fundação, a gente cria várias soluções que nos permitem criar qualquer solução de dados e inteligência artificial, e a gente vai navegar um pouquinho sobre isso. Tá? Uma pergunta que eu sempre recebo é a seguinte, né? Por que Data Intelligence Platform? Alguém já parou para pensar, né? O porquê desse intelligence aí? Na verdade, isso é porque a gente usa a inteligência artificial na nossa plataforma de uma maneira muito única, né? Com o objetivo de criar aí um ciclo virtuoso. Por um lado, a gente usa a inteligência artificial para que a gente possa ter melhor acesso e democratizar o acesso aos dados. E uma vez que eu tenho bons dados, eu uso esses dados para criar novas soluções de inteligência artificial. Então, vocês percebem que existe um ciclo que se fecha aí? Vamos olhar a parte de dados. No ano passado, a gente trouxemos 2 produtos para o mercado, o Genie e o Assistant. Aqui a gente está vendo como acessar dados. O Assistant ele é focado mais naquele usuário técnico que está desenvolvendo soluções na Databricks, funcionando ali como um acelerador de produtividade. E percebam que a gente tem, hoje, mais de 90% dos nossos clientes utilizando o Assistant. Mas eu tenho que olhar lá na outra ponta, o usuário final. Como o usuário final consegue ter acesso aos dados. E o usuário final consegue ter acesso aos dados de uma forma democrática, por exemplo, utilizando o Genie, onde ele consegue conversar com os seus dados em linguagem natural. Ou seja, fazendo perguntas, obtendo respostas, interagindo, fazendo uma dinâmica um pouco mais exploratória, mas bastante confiável e melhorando a experiência do usuário. E do outro lado, quando a gente olha para a IA, a gente tem todas as tecnologias necessárias para construir boas soluções de inteligência artificial dentro do Databricks, né? E os nossos clientes têm feito isso. Seja no modelo de IA mais tradicional, que a gente costuma chamar de clássica, né? É até curioso usar a palavra clássica aí para algo tão recente, mas é o que a gente tem feito, né? Ou seja, utilizando já a IA generativa. Hoje, 95% dos nossos clientes utilizam Databricks para criar soluções de machine learning mais clássicas, e 81% deles já utilizam em soluções utilizando inteligência artificial generativa. E hoje, basicamente, para a gente fazer essa jornada, a gente tem que se alavancar em 3 grandes pontos, né? Para que a gente consiga ter a inovação que a gente precisa, ter o impacto que a gente precisa. A primeira delas é a gente conseguir resolver o problema dos agentes. Acho que todo mundo aqui está falando de agentes de inteligência artificial, a gente precisa resolver esse problema e ter alguns desafios, a gente vai descrever, né? A segunda é, a partir desses agentes, vocês construírem aplicações realmente inteligentes. E a terceira, realmente, vocês implantarem ou implementarem uma inteligência de dados na organização para que a gente efetivamente faça uso de todos os dados, né? Começando no primeiro ponto aqui, que é a questão dos agentes, né? Bom, primeiro, como que a gente resolve a questão dos agentes dentro da Databricks? Nós temos um novo produto chamado AgentBricks. E qual é a função do AgentBricks? Na verdade, existe toda essa hype ao redor de agente, né? Todo mundo está falando de agente, todo mundo está implementando algum tipo de agente. Qual que é o grande desafio com os agentes hoje? Botá-los em produção de maneira confiável. Criar agente é fácil. Confiar que eles estão adequados para colocar em produção é outro desafio, né? Então, isso poderia ser muito mais fácil. O que dificuldades a gente tem? É muito difícil saber se o meu agente está performando do jeito que eu preciso.
Você acha que dá para botar algum agente em produção e esquecer? Eu preciso monitorar. Está entregando aquilo que ele foi projetado? Como que eu faço para otimizar mais e melhorar esse agente? E um terceiro ponto que é super importante, a relação custo e qualidade dos agentes. É muito fácil eu ter um agente de extrema qualidade, mas isso vai custar muito. Ou é muito fácil eu ter um agente que não custa nada e a qualidade é horrível. A gente precisa achar esse equilíbrio perfeito. Legal. A Databricks faz tempo já que a gente tem um pacote de soluções bastante amplo para construir qualquer classe de solução de inteligência artificial. Isso não é novo. O que é novo com o AgentBricks? Aí teve uma sacada bem interessante. Se vocês olharem os agentes que vocês estão criando, a grande maioria deles se enquadra em algum desses paradigmas ou desses padrões, né? Então tem muito agente que é explorar um documento e extrair informação, né, de diferentes naturezas. Tem muitos que são aqueles agentes de assistente de conhecimento, os famosos chatbots e afins. Tem muitos agentes que precisam supervisionar o trabalho de outros agentes. Então existem padrões, né? Isso é o que a gente definiu como sendo bricks, por isso AgentBricks. São elementos que a gente usa para construir vários tipos de agente. A gente começou com 4 deles inicialmente e vai expandir para muitos outros. Mas quão fácil é, então, criar um agente utilizando esse conceito? É tão fácil quanto vocês escolherem um tipo de agente, descreverem brevemente o que vocês querem fazer com aquele agente, e a partir daí, o próprio AgentBricks vai criar para vocês juízes para validar se aquele LLM está funcionando bem, se aquele agente está funcionando bem, também baseado em inteligência artificial, né? Ele vai criar otimizações automáticas nesse sistema e, mais importante, naquele terceiro paradigma que eu falei para vocês, ele vai encontrar a melhor relação custo-qualidade, né? E tudo isso tem que melhorar no tempo. Então, existe uma retroalimentação aqui, onde a gente tem uma aprendizagem contínua do agente, seja baseado em máquina, seja através de feedback humano. Ok? Então, esse é o AgentBricks. E qual que é um ponto interessante do AgentBricks? É evitar que vocês caiam nessa cilada. Eu diria aqui que 90% de vocês estão caindo nessa cilada. O que eu chamo de cilada aqui? A gente acaba elegendo um fornecedor de inteligência artificial, estou dizendo aqui um dos fornecedores dos grandes modelos, e a gente começa a pegar todos os nossos dados e levar até o modelo. A gente vai levando os dados para o modelo. Porque a gente tem um fornecedor, normalmente ele está em uma nuvem só. Aí fica difícil de você avaliar os dados, você fica preso a um único ecossistema, você perde o controle e governança. O caminho ideal não é esse. O caminho ideal é exatamente o contrário. Você tem que trazer um modelo para perto dos seus dados. Porque quando você traz o modelo para perto dos seus dados, você consegue fazer avaliações mais específicas por domínio. Um agente de marketing é diferente de um agente de finanças, né? A gente consegue trabalhar com qualquer modelo em qualquer cloud e a gente consegue ter muito mais governança e observabilidade, né? Então, tem que trazer os agentes para dentro dos dados ou para perto dos dados de vocês. Bom, quando você resolver o problema dos agentes, a gente pode dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Sim, utilizando esses agentes, construir aplicações efetivamente inteligentes, né? São as aplicações que vão resolver grande parte dos problemas de negócio. E aqui é interessante, porque a gente fez, o Buffon até citou isso rapidamente, a gente fez a aquisição da Neon no início do ano, que ela fornece banco de dados transacionais em nuvem, né? E a gente analisando os dados deles, a gente percebeu recentemente esse comportamento um pouco diferente, que é o comportamento da criação de uma grande quantidade de bancos de dados de maneira automatizada. Ou seja, quem estão criando esses bancos de dados já não são mais pessoas, são esses agentes e aplicações inteligentes, né? E isso é uma mudança de paradigma bastante importante, porque qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Agentes precisam de tecnologia, né? Como banco de dados. Por outro lado, as tecnologias tradicionais de banco de dados, elas não estão preparadas para a gente, né? Elas têm 30, 40 anos, elas têm lock-in, têm formatos proprietários, elas são caras, porque elas são soluções de hardware e software, e o pior, talvez, elas foram feitas para ser soluções on-premise e não na nuvem, né? Então,
entendendo esse desafio, nós demos mais um passo na nossa plataforma, que foi criar o Lakebase, que é a primeira vez que a gente tem um banco de dados transacional, ou LTP, dentro do Databricks, né? E como funciona o Lakebase, né? Ele é um engine de banco de dados tradicional, mas utilizando aquele mesmo repositório unificado que a gente viu que é super importante para a gente ter o nível de maturidade que a Natura demonstrou ali no vídeo, né? Então, a gente consegue trabalhar numa base sólida, que é Postgres, ou seja, super suportada pela comunidade. Isso é um engine que a gente está utilizando, né? Uma base super reconhecida, que tem uma comunidade vibrante, que continua desenvolvendo tecnologia sobre ela. Por outro lado, a gente trabalhou com um paradigma de desacoplar a parte computacional da parte de armazenamento, ou seja, para manter aqueles dados num repositório unificados, né? Isso nos permite ter bastante performance, baixa latência, um nível de resposta a queries super alto e preparados para a gente. E aqui que é a parte interessante. Agentes precisam desses bancos de dados de maneiras momentâneas, né? Então, é uma tecnologia que permite subir um banco de dados muito rápido, em 1 segundo ou menos, e também baixá-lo quando não é necessário mais, reduzindo o custo. E não aquela base de dados que vai estar o tempo todo ali rodando e consumindo, né? Com isso, a gente consegue trabalhar casos de uso bastante interessantes, né? A gente consegue trabalhar casos de uso de precificação em tempo real, melhor atendimento a clientes e por aí vai. A infinidade de casos de uso que a gente pode fazer a partir disso, utilizando agentes de aplicação e aplicações inteligentes, é infinita. Legal. E o último passo? O último passo é aquele que a gente democratiza o acesso aos dados, leva inteligência de dados para todas as organizações. E por que a gente precisa fazer isso, levar inteligência de dados para todas as organizações? Vocês acham que a gente consegue fazer boas análises se não tiver bons dados? É possível chegar a boas conclusões se não tiver bons dados? Não, bons dados é a fundação, né? E para a gente ter bons dados, começa lá na engenharia de dados. Eu tenho certeza que aí tem uma comunidade grande de engenheiros de dados. A forma como a gente resolve o problema de engenharia de dados dentro do Databricks é com o Lakeflow. E o Lakeflow, ele resolve 3 grandes problemas da engenharia de dados, que são o problema da ingestão de dados. Então, nós temos o Lakeflow Connect, que permite a gente conectar uma série de plataformas distintas, e o número de conectores só segue aumentando, a gente cada vez tem mais conectores. A gente precisa transformar e processar dados, aí a gente tem o Declarative Pipelines, que cuida dessa parte, e a gente precisa orquestrar todo esse processo, e aí entra em cena o Jobs. Ou seja, isso aqui resolve todos os problemas do engenheiro de dados tradicional. Mas a gente percebeu um outro ponto aqui que é importante. Existe um outro engenheiro de dados, que é o analista de negócios, que está lá nas áreas de negócio. Só que ele não está usando um ferramental como esse, como o Lakeflow, né? Ele está usando planilha, mas ele igual está fazendo processamento de dados, fazendo transformação de dados, fazendo análises, né? Mas isso tem uma série de problemas. A ponto que algumas organizações já perceberam isso e começaram a ajudar esses analistas de negócio, né? Ok, além de ele trabalhar com planilhas, vamos dar alguma ferramenta no-code ali, mais visual, para que eles possam trabalhar? Isso é legal, né? Mas continuam alguns problemas. Esses 2 mundos continuam apartados, esses 2 workflows continuam isolados. Então, a gente tem silos de workflows de processamento de dados. Quando eu tenho silos, eu tenho desafios para pegar tudo isso para levar em produção. E quando eu tenho silo, eu tenho o maior impacto, talvez, que é não ter todos os dados disponíveis para ser utilizados por soluções de inteligência artificial. Então, a gente precisa resolver esse problema. E a Data Intelligence Platform nos ajuda justamente a unir esses 2 mundos. E aí eu gostaria aqui de apresentar o Lakeflow Designer, que é uma nova solução que nós estamos trazendo, que fornece essa experiência sem código, mais visual, mas tanto para o engenheiro de dados quanto para esse analista de negócio, para que eles possam efetivamente colaborar, para que isso possa estar governado e integrado ao fluxo principal, com governança, observabilidade, que seja escalável, e para que a gente tenha todos os dados disponíveis para a utilização em inteligência artificial. Com isso, eu gostaria de chamar o Moisés Santos, que é o arquiteto de solução sênior da Databricks, que vai fazer uma pequena demonstração do Lakeflow Designer para vocês. Obrigado, Salles. Bom dia, São Paulo!
com grande alegria que eu venho apresentar para vocês uma solução que não somente facilita a vida do engenheiro de dados tradicional, que já conhece muito bem de programação, mas que quer economizar seu tempo, e também aproximar as áreas de negócio para que possam fazer explorações de dados de uma maneira mais rápida e produtiva, sem uma linha de código. Ferramenta Low Code Lakeflow Design. Bom, para demonstrar como funciona a solução, primeiro passo, nós precisamos de dados, conjuntos de dados. Para isso, adicionamos uma tabela de cliente e vamos começar a explorar esses dados. Automaticamente já nos mostra resultado desse conjunto de dados. Mas eu não vou trabalhar somente com uma tabela isolada. Nós vamos acrescentar novos conjuntos de dados que vai me permitir combinar essa análise. Chegar a uma informação como, por exemplo, saber detalhes de vendas para cada cliente, saber detalhar meu cliente. E é muito interessante, Salles, porque essa solução, além de permitir com que a gente faça o join tradicional, pelas famosas caixinhas, né? Clica, arrasta, solta, nós ainda fazemos o uso da linguagem natural. É uma ferramenta totalmente assistida pela inteligência artificial e nós podemos, desde fazer um join tradicional, arrastando, soltando essas caixinhas, como nós também podemos falar, Lakeflow, por favor, junte minha tabela de clientes com a tabela de vendas. E é muito interessante porque todo conjunto de dados derivado que sai desse conjunto de análise, nós acompanhamos tanto o input como o output, de uma maneira super prática, visual, totalmente assistida pela inteligência artificial. Por exemplo, agora eu quero saber clientes que compraram somente por aplicativo. Automaticamente, Lakeflow Design se põe a pensar, disparar essa consulta sem uso de código e trazer o resultado em um novo conjunto de dados. E claro, eu posso seguir a partir daí explorando essas informações, mostrando cada vez mais, aplicando filtros, detalhando, derivando, agregando esses dados, tudo que eu levaria, quiçá, alguns minutos para os mais experientes ou até horas para os menos experientes em análise e extração de dados. Bom, essa solução ela veio para resolver esse ponto, conectar para os engenheiros de dados que já fazem isso de uma maneira muito eficiente, ganhar tempo, e para os analistas de negócio poder extrair valor da solução através de linguagem natural. E como vocês podem ver, a solução ela é totalmente simples, um diagrama visual, onde nós podemos fazer isso muito rapidamente. Agregações. E seguir, por exemplo, agora eu quero saber clientes que tiveram mais de 2 compras por aplicativo. E é muito importante esse tema, porque ele vai me permitir fazer essas novas agregações sem, de novo, que eu use uma linha de código. Por debaixo, a solução está encarregada de criar todo o código SQL e chegar às análises mais relevantes daquilo que eu venho buscando. Bom, o que mais nós podemos fazer? E essa parte, particularmente, eu gosto muito. Uma funcionalidade em que a IA vai aprender com aquilo que eu quero ensinar. O que eu fiz aqui? Esse Transform by Learn, nós vamos criar, eu estou num PowerPoint, num programa de apresentação, onde eu determino, eu quero saber essas faixas, o total de vendas que eu tenho por essas faixas. Eu vou criar um modelo, salvo como uma imagem, tirei um print, importei na solução, e agora, a inteligência artificial faz a mágica. Ele entende o padrão, esse Transform by Example, e me gera as faixas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu que venho da engenharia de dados tradicional, para mim isso é fantástico. Então eu queria uma salva de palmas para essa funcionalidade incrível. Muito obrigado. Excelente, né? Bom, em resumo, essa solução permite que, em um clique, já está produtiva. Você dispara o Lakeflow e ele segue na sequência. Em um clique. Outro tema, você pode usar também SQL, se você deseja conferir o resultado que ele gera de SQL. E, por fim, a IA impulsionando essa análise de uma maneira mais sencilla. Salles, é com você. Obrigado, Moisés. Fica aí, daqui a pouco eu vou chamá-lo novamente. Então, pessoal, vocês perceberam esse detalhe da inteligência artificial trabalhando dentro da plataforma, a favor da própria plataforma, a favor de uma melhor experiência no tratamento dos dados. Então, lembrando, o Lakeflow Designer não é só para analista de negócio, não é só para Data Engineer, é para os dois, né? E o mais importante é que eles podem colaborar ao redor do mesmo workflow, né? E evitar aqueles silos que a gente tinha até então. Muito bom, vamos lá. Ok, então nós preparamos os nossos dados, certo? O time de engenharia de dados preparou os dados. O que a gente faz depois? Bom, a gente precisa fazer com que os usuários acessem esses dados, né? Então,
para fazer isso, a gente precisa ter boas ferramentas de business intelligence, para que a gente consiga levar efetivamente esses dados para quem realmente vai utilizá-los, que são os usuários finais. A visão do iFood é alimentar o futuro do mundo. A missão hoje é tornar o iFood barato. Barato para os clientes, para as pessoas entregadoras, para os restaurantes e mercados parceiros. Antes de a gente ter uma estratégia de dados mais estruturada, a gente tinha vários desafios. E alguns dos principais eram silos, né, no uso e na tomada de decisão usando dados, até na definição de conceitos. Logo no comecinho, né, quando a gente começou a estruturar nosso time de dados, era um time centralizado, que não tinha um ferramental muito maduro ainda, então esse time acabava virando gargalo e já acabava dependendo muito de tomada de decisão manual, de uso de planilhas, de achismo mesmo, de subjetividade na nossa tomada de decisão estratégica. Quando a gente construiu a nossa Data Intelligence Platform, usando o Databricks, a gente basicamente resolveu todos esses problemas. A gente centralizou e padronizou como a gente armazena e processa dados, e com isso a gente consegue ser muito mais ágil na geração de valor. Ela auxiliou e ajudou muito os times do iFood a trabalhar de forma mais colaborativa, através de notebooks, através de dashboards, relatórios compartilhados entre os times, através de Genie Spaces e também através do Unit Catalog, onde a gente conseguiu unir o produtor de dados ao consumidor de dados. Dessa forma, a gente conseguiu acelerar muito a ativação de dados dentro da empresa. A Data Intelligence Platform, ela impacta hoje 30% do nosso EBITDA através do uso de dados e AI. A gente teve uma redução de 30% na requisição de usuário e uma economia de 19% no budget total mensal de marketing. Sem a Databricks, isso seria impossível. Hoje, Databricks e toda a nossa estrutura de dados de AI alimenta a tomada de decisão e a operação de praticamente todas as áreas do iFood. A Databricks nos habilitou a criar uma cultura data-driven no iFood com um time muito enxuto. Com isso, a gente pode focar cada vez mais no nosso core business. Legal, né, pessoal? Bom, então para que a gente consiga levar esses dados agora lá para quem realmente usa o usuário final, entra em cena o AI-BI. O AI-BI é a suíte tecnológica da Databricks que nos permite criar soluções de Business Intelligence, né? E é legal porque o AI-BI é uma solução relativamente recente na Databricks, mas que tem enfrentado uma adoção fantástica, né? Se a gente olhar aqui o último ano, o crescimento de adoção do AI-BI foi mais de 500%. É um crescimento super acelerado. E tem algumas razões para isso, né? Primeiro, é uma solução extremamente rápida. Rápida no sentido de rapidamente você consegue colocar algo para rodar, algo à disposição dos usuários, né? Segundo, ela é grátis, né? O que eu quero dizer com grátis? Zero custo, zero licenciamento. O que tem de consumo aí? O consumo são as queries que rodam por trás. Ou seja, se você usar uma outra ferramenta de BI, é o mesmo tipo de consumo. O AI-BI em si tem custo zero. E o terceiro componente, que é muito interessante e que atrai muito os nossos clientes, tudo isso está integrado àquele framework de governança unificada que a gente falou lá no início. Ou seja, totalmente integrado à plataforma, sem desafios de governança, né? Então, o nível de adoção do AI-BI tem sido muito alto. Agora, vocês acham que é possível eu responder todas as perguntas dos usuários com dashboards? Né? Dá para a gente responder todas as possíveis perguntas que algum usuário vai ter em algum momento da vida com dashboard? Infelizmente não dá, né? Não dá para a gente prever todos os cenários de negócio, todas as análises ad hoc que eles vão fazer. Então a gente precisa habilitar os usuários de uma forma um pouquinho mais ampla, que vai além dos dashboards, né? E aí entra em cena uma ferramenta que eu falei para vocês lá no início, né? Que é o Genie. O que é o Genie? O Genie é a nossa ferramenta voltada para o usuário final, onde, com o uso de inteligência artificial generativa, os usuários podem interagir de uma maneira mais dinâmica com seus dados, fazendo perguntas, obtendo respostas, fazendo perguntas de follow-up, gerando gráficos, gerando outras visualizações, tabela. E essa ferramenta, o Moisés vai falar um pouquinho mais para vocês, cada vez mais ela está ficando mais inteligente, né? Ela começou muito respondendo o quê, né? Quanto eu vendi, né? Ou quantas vendas caíram, e a gente está entrando numa seara agora do porquê, né? Então, ok, as vendas caíram, entendi. Por que elas caíram?
Ou por que eu produzi mais? Ou por que eu produzi menos? Né? Aí a inteligência sendo aplicada na interação com os usuários. Eu gostaria de convidar novamente o Moisés, por isso eu pedi para ele ficar aqui, para gentilmente apresentar para a gente o AI BI e Genie. Obrigado, Salles. Bom, pessoal, no último ano, a Databricks apresentou o AI BI. Entre as soluções de AI BI, o AI BI Dashboards, que é justamente para trazer a democratização de dados para vocês. E, dentro dos esforços que foram investidos na ferramenta, foi para trazer tudo o que era necessário para ter uma solução de BI. Porém, o BI com inteligência artificial. E isso se traduz na plataforma como essa solução, que vai trazer para vocês, sem custo de licenciamento por usuário. Totalmente integrado na camada semântica do Unity e com muitos recursos que nós vamos comentar um pouco aqui. Um desses recursos, o Salles comentou do Genie, que é a solução que você pode conversar com seus dados, obter respostas, e essas respostas não estão previamente definidas, são perguntas que vai entender a sua camada semântica, fazer perguntas, e isso já está integrado na nossa ferramenta de visualização de dados e traz todos os permissionamentos necessários que foram definidos na sua definição de catálogo. Bom, não somente isso. Como o Salles bem disse, nós estamos analisando não somente as perguntas tradicionais, como foram as vendas, mas a gente quer saber como as vendas vão se comportar nos próximos meses, nos próximos anos, comparar resultados por trimestres. Se você vai definir um modelo, um algoritmo de forecast, muitas vezes você precisa chamar o seu cientista de dados, dar todas as fórmulas para ele, vai estudar esse modelo, vai fazer um modelo, sim, muito preciso. E a segunda opção é um modelo mais fácil, porém muitas vezes impreciso. O que nós apresentamos é um modelo de forecast integrado. Como vocês podem observar na tela, uma simples funcionalidade que usa o IA Forecast, que ele já, baseado no padrão de dados históricos, projeta essa curva futura. Isso já está totalmente integrado na solução. Mas nós não paramos por aí somente. Por que as vendas caíram? Pergunta muito frequente para todos que comercializam suas soluções. E, baseado nisso, você começa uma hipótese, porque talvez seja algo específico de um produto. Então, quero entender isso. Eu vou obter os dados. Tá bom, já está nesse conjunto de dados toda a informação que eu preciso para responder essa pergunta. Mais adiante, nós visualizamos essas informações e começamos a fazer quebras ali, por exemplo, vamos dividir vendas, analisar por linha de produto, por região, por canal, e esse processo chega a uma conclusão, porém você se dá conta de que muitas vezes o resultado ainda não explica por que isso aconteceu. Isso é um ciclo que vai se repetindo, e o tempo de entregar o relatório, as explicações para a diretoria, para o board, ele se acaba e você fica preso nesse ciclo e entrega a informação muitas vezes incompleta. Bom, quero apresentar para vocês o Top Driver Analysis. O Top Driver Analysis, veja bem esse gráfico, botão direito, explica para mim, Gini, o que passou com essa venda, por que aumentou? E ele começa a mostrar os principais impulsionadores, criar gráficos que representam melhor essa informação. Essa é uma ferramenta incrível que ajuda através dos padrões de inteligência artificial. Ele analisa todos os drivers e busca a melhor resposta, explicando se foi por categoria, se foi por produto, se foi por canal, por onde essa informação passou. Super inovador para responder esse tipo de perguntas. Bom, nós já observamos que a solução de visualização em IBI Dashboards é super completa, tem várias características como filtro, clique embaixo, detalhe em cima, compara as análises, faz todo esse processo. Ou seja, drill down, detalha, análise de métricas calculadas. Sim, já temos métricas calculadas também que estão integradas na solução. Análise georreferenciada, um mapa super interessante que vocês vão ver nas trilhas. E múltiplas páginas, agendamento, que as pessoas podem assinar. Por exemplo, eu quero meu relatório de hora em hora, quero receber por e-mail, quero receber de alguma maneira. E uma coisa que eu acho muito interessante, que muitos clientes pediam isso, que eu possa incorporar diretamente esses dashboards nas minhas soluções internas. Então, seja no SharePoint, seja no intranet, qualquer tipo de solução externa, você já tem a capacidade de fazer o embedding, incorporar esse relatório diretamente nas soluções. Customização de temas, upload de arquivos. Aqui eu gosto de destacar porque é uma funcionalidade que nasceu um pouco escondida, né? Não fizeram muito marketing, mas para mim é muito interessante, porque muitas vezes os dados estão fora do Lakehouse, ainda não tivemos a chance de integrar esses dados. E a partir de um upload, de um CSV, um arquivo Excel, a gente sobe essa informação e ela já sobe numa estrutura governada do Unity Catalog.
E uma vez que esse dado já sobe com o governo, dentro do Unity Catalog, me permite fazer análise com Gini, me permite criar uma visualização gráfica assistida pela IA, ou seja, em linguagem natural, baseada nesse conjunto de dados, eu já consigo demonstrar essas informações e criar um gráfico super bom para apresentação. Bom, e a criação de métricas? Esse é um tema muito interessante, é até um spoiler, ainda não está público, está privado, para quem deseja, procure-nos, que é trazer a modelagem para dentro do ambiente do Lakehouse. Para os que são adeptos da modelagem dimensional, já temos uma solução extremamente visual, que está totalmente integrada na plataforma. Bom, com isso, eu resumo dizendo que o BI, com tecnologia de IA, para todos, desenvolvido especialmente por Databricks. Salles, é com você. Obrigado, Moisés. Está liberado, viu? Obrigado. Na verdade, à tarde tem mais para você, tem que trabalhar, tá? Não vai fugir, não. Legal, né, pessoal? Acho que o Moisés conseguiu dar uma boa visão de como a gente leva a experiência lá para o usuário final, uma das maneiras que a gente leva a experiência para o usuário final. Agora, para a gente conseguir, para proporcionarmos esse tipo de experiência para o usuário final, tem mais coisas que são necessárias, né? Uma boa ferramenta de Business Intelligence é importante, mas por trás de uma boa ferramenta de Business Intelligence é importante que exista um grande Data Warehouse. Ou seja, eu não consigo ter excelência na visualização se eu não tiver um Data Warehouse de excelência por trás. E aqui é um tema bastante interessante, né? Data Warehouse. Por que vocês estão falando de Data Warehouse? Primeiro, sim, temos uma solução de Data Warehousing dentro da Databricks, é o DB-SQL, né, um dos componentes da nossa plataforma. Por sinal, com uma grande adoção também, no último ano, mais que duplicou, e desde que a gente lançou em 2022, só vem crescendo a adoção, uma adoção bastante acelerada. É um produto que nós estamos investindo muito também. Então, a gente tem feito otimizações de performance constantes, a gente já melhorou em 5 vezes a performance do Databricks SQL desde que a gente lançou. Hoje, mais de 12 mil clientes da Databricks utilizam Databricks SQL em produção, né? Se a gente olha para benchmarks externos, comparando com outros Cloud Data Warehouses, a gente tem performado bem. A barrinha vermelha e a Databricks, só para ficar claro, isso aí é um benchmark de performance, quanto menor a barrinha, melhor. Vejam que, independente da faixa ali de volume de dados sendo processado, nós temos demonstrado uma melhor performance que outros players, em se falando especificamente de Cloud Data Warehouse. Obviamente, tem muita coisa que não é Cloud Data Warehouse, tem muita coisa on-prem que a gente precisa, muitas vezes, modernizar também, né? Talvez seja até a grande maioria. Mas muitos de vocês, quando a gente chega nesse momento, sim, eu gostaria de modernizar meu Data Warehouse para dar aquelas experiências que vocês mostraram ali para o usuário final, mas é muito difícil fazer a adoção disso rapidamente. E por que é difícil? Porque existe no meio do caminho uma pedra, né? E essa pedra chama-se migração, né? Talvez seja o grande desafio que vocês têm de modernizar os Data Warehouses que vocês têm. Reforçando, o Data Warehouse é uma tecnologia de 40 anos, né? Então, muitos de vocês devem ter aí diferentes sabores, né? E por que é difícil migrar? Porque é complexo, né? Tem migração de código, é formato proprietário, é intensivo de mão de obra, muitas vezes, né? Mesmo que a gente traga soluções automatizadas, muitas delas ainda não funcionam bem, e a gente acaba caindo naquela armadilha de que, ok, então eu vou colocar mais pessoas, mais dinheiro e vou torcer para dar certo. Não é essa abordagem de muitos projetos de migração aí, pessoal? Fala a verdade, hein? Bom, nós temos como ajudar nesse processo. Na verdade, no início desse ano, nós fizemos a aquisição de uma empresa chamada Blade Bridge, uma empresa especializada em migração, que eles têm, são serviços e um framework tecnológico para aportar o processo de migração. Nós incorporamos a Blade Bridge dentro da Databricks, ela começou a se chamar Lake Bridge, e ela nos ajuda justamente nessa jornada de migração. Começando por fazer uma análise para a definição do escopo, uma análise profunda, para que a gente possa definir qual é o escopo da migração. O segundo passo é fazermos essa migração com um foco muito grande em uso de tecnologia, basicamente utilizando inteligência artificial generativa,
para fazer a conversão do código. Depois a gente faz a migração dos dados efetivamente, aí o Lakeflow Connect, que é a nossa ferramenta de conexão, pode ajudar muito nessa transferência de dados de um lado para o outro, mas sem perder aquela oportunidade de modernizar o sistema-alvo, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo migrações, a famosa lift and shift. Eu pego todos os problemas que eu tenho de um lado e levo esses problemas para o outro lado. Aqui a gente tem uma oportunidade de também nessa jornada fazer uma modernização. E o legal é que isso está disponível para mais de 20 tecnologias de Data Warehouse legadas que existem hoje aí no mercado e que tenho certeza que vocês utilizam muitas delas. Isso tem tido uma adoção muito rápida também, baseada nos seguintes fatores. Primeiro, é grátis, né? Vocês têm acesso a essa tecnologia. Segundo, é uma tecnologia comprovada em centenas de migrações que já fizemos e que trazem esses impactos que a gente está vendo aí na tela. Ou seja, uma maior precisão na migração, maior qualidade do código migrado. Obviamente, usando tecnologia, as migrações vão ser mais rápidas e vão acontecer ao menor custo, e fazendo aquilo que eu falei, que é a oportunidade de modernizar o meu sistema destino. Tá? Então, pessoal, a gente acabou passando aqui de maneira ampla por todos os componentes da Data Intelligence Platform. Obviamente, foi uma visão muito rápida, a gente partiu lá da fundação, que é ter um repositório único, com formatos abertos, um modelo de governança unificada, e onde a gente tem todos esses componentes que permitem que a gente tenha ferramenta e tecnologia para construir qualquer solução relacionada a dados e inteligência artificial. Na parte da tarde, a gente vai esmiuçar tudo isso, né? Então, convido vocês para que fiquem na parte da tarde. A gente vai nas trilhas que vão acontecer aqui. O Flavinho depois vai explicar para vocês como vai funcionar. A gente vai detalhar e esmiuçar e baixar um pouco no detalhe em cada uma dessas tecnologias aí. Tá bom? E por último, o Grilanda fez uma pergunta no início, né, de quem estava aqui pela primeira vez, quem estava pela segunda vez, quem estava pela terceira vez, e tinha muita gente nova, né, Grilanda? Então, talvez alguns de vocês não tiveram a oportunidade de experimentar a Databricks ainda. Esse é o convite que eu faço para vocês. Existe uma versão free da Databricks, totalmente grátis. Praticamente toda a tecnologia que nós falamos aqui está disponível nessa versão free e estará lá para sempre, não é algo que estará disponível por um período e outro não. Então, é uma boa ferramenta de aprendizado, de conhecimento. A gente continua investindo muito, tem parcerias com universidades, né, que a gente está fomentando a utilização para que mais pessoas conheçam o Databricks, mas é uma oportunidade para cada um de vocês aqui também poder exercitar um pouquinho mais tudo isso que a gente falou. Tá? Então, não se esqueçam, tem as trilhas, a gente vai detalhar tudo isso na parte da tarde. Por enquanto, eu gostaria de agradecê-los muito pela atenção nessa manhã, desejar um excelente evento a todos e daqui a pouco eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês. Obrigado.